Olá, bem-vindos a mais um GC Online. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. E hoje nós vamos estar aqui mais uma vez falando com você, compartilhando a palavra, louvando a Deus, conversando. Estou aqui com os meus amigos. E assim como a gente faz aqui, você também aí na sua casa, você aí num local, específico, que a gente tem vários locais de GC. Venha fazer, então, parte desse grupo, um grupo de crescimento, um lugar onde aqui a gente aprende a viver a vida como Jesus. Nada mais é do que um grupo pequeno que ali tem essa convivência, essa comunhão abençoada, onde a gente pode compartilhar o que é ser igreja, viver igreja de pertinho. Amém? Então, vamos começar, vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por meus irmãos aqui, meus irmãos que estão assistindo. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha trazer revelações divinas ao nosso espírito, para que possamos viver, Deus, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, 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 e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. E me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me e me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, para
ti eu vou, me rendo a ti. Deus, nós possamos sempre ir ao Senhor, sempre estar com o Senhor em todo o tempo. Amém? Amém. Amém. Gente, muito feliz de estar aqui, Alisson, Fernando, Matheus. Estamos aqui muito felizes para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado dos nossos corações. Amém. E hoje nós vamos falar sobre, olha o título, Você tem o Espírito Santo de Deus? Você tem o Espírito de Deus? E nós vamos conversar sobre isso, porque é algo que a gente fala, claro que eu tenho. Uai, como assim? Uai. A gente é mineiro, eu falo assim, eu, né, sou mineiro. Mas é algo que nós precisamos estar atento, né? Jesus, ele disse que quando ele subiu aos céus, ele falou que ele não nos deixaria, jamais nos abandonaria e nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. E como a gente tem comentado aqui, no capítulo 8, o Espírito Santo aqui é o central, é o tema central, é aquele que vai nos conduzir a viver, a ter um estilo de vida onde Deus agrada. E vamos olhar aqui Romanos 8, 5 e tal, para a gente conversar sobre isso. Nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele vai dizer aqui qual que é a vontade de Deus para nós. Olha só, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, vivificará também os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Gente, o Espírito Santo é aquele que nos vivifica, nos sustenta, nos orienta, nos anima, nos consola, nos ensina, nos instrui o caminho. E aqui nesse texto, mais uma vez, como a gente tem dito em alguns programas anteriores, ele vai relatar uma guerra civil ambulante que existe em cada um de nós. Que é a questão da carne e do espírito. Mas é interessante a gente observar que aqui Paulo não está falando de dois tipos de cristão. Ele não está falando de um cristão carnal e um cristão espiritual. Ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus, ele é um ser espiritual e ponto. Aquele que não é, ele não é. E fim. Ele não é ainda filho de Deus. Ele ainda não passou pelo processo regenerado, de ser redimido, de ser regenerado, ter nascido de novo. Então, aqui o Espírito está dizendo para nós, através dessa palavra, que nós precisamos estar atentos ao nosso coração, porque se nós temos o Espírito de Deus, nós ouvimos a sua voz e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A gente falou de filiação, o Espírito Santo nos conduz a viver uma vida de filhos e ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Gente, o Espírito Santo, ele deixa essa marca, ele coloca isso impregnado no nosso coração. Quando a gente está naquele momento, às vezes, de tensão, de tentação, o Espírito Santo, sabe, aquele sinal vermelho que vai assim, brilhando dentro da gente, arregalado, assim, gritando no nosso coração? Aquilo é o Espírito Santo nos apontando o caminho que a gente deve ir ou não deve ir. Se é sinal vermelho, não vá. Se é sinal verde, vai. Estou com você, é isso aí. E nós precisamos ter esse cuidado, essa atenção, porque andar na carne, a pessoa que vive em função da carne, a gente comentou também que nós somos livres da escravidão, do pecado, por causa da obra de Cristo. Então, nós precisamos observar, se eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, ele me conduz a viver uma vida de santificação. Então, a marca do cristão é uma busca constante por santificação. É filho de Deus que busca ser um filho exemplar para o Senhor, né? Que busca imitar, seguir as direções do filho mais velho. O que meu Jesus fez?
eu vou ver o que ele fez. O Espírito Santo vai me conduzir a viver aquele estilo de vida onde o Senhor se agrada, né? Porque sem santificação nem o Senhor a gente vê. Então o Espírito Santo nos conduz a esse caminho, né? Amém. É isso aí. É interessante que a própria Escritura Sagrada, ela diz que Jesus fala que enviaria o Espírito Santo e ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo de nos convencer do nosso pecado. Só que eu acho também interessante, pastora Lívia, que o apóstolo Paulo ele foi um homem muito colérico, né? Ele foi muito ferro e fogo. É isso e é isso mesmo. Para Paulo não tem duas conversas, não tem aquele amor de João, filhinhos. Não, Paulo vai na lata. Gente, eu amo a Bíblia, porque tem todos os tipos, né? As personalidades, temperamento, e a gente se identifica. Exatamente. Então, Paulo ele era muito direto e ele faz exatamente essa separação. Ou você é, ou você não é. Ou você é crente, ou você não é crente, não. Paulo faz muito isso e a faca que divide entre os cristãos que não são é exatamente o selo do Espírito Santo. Sim. É exatamente a presença do Espírito Santo que é esse que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a partir desse convencimento, a obra do Espírito gera em nós o quê? Regeneração. A gente foi pesquisar aqui o termo regenerar, qual que é o significado dele? Ele significa fazer de novo, refazer, regenerar. Gerar novamente. E isso me traz muito à memória aquela figura do oleiro, e do vaso. E é como se, por meio da ação do Espírito Santo, Deus é o oleiro que nos molda. Só que não apenas nos molda, Deus nos desconstrói. Sim. Deus, o próprio Espírito Santo, uma das figuras que representam o Espírito Santo na Bíblia é a água. E o oleiro ele usa muito a água para poder amolecer o barro e moldar e mover. E o Espírito Santo justamente é essa água que, de acordo com a ação das mãos do Senhor, gera o quebrantamento no nosso coração, gera o convencimento, gera o arrependimento. E a partir disso, o oleiro, o grande oleiro, o Senhor, ele nos desconstrói e nos regenera e nos faz de novo. Eu acho que esse é um dos pontos centrais. A regeneração, ela é de fato a evidência da verdadeira salvação. Amém. E quando a gente nasce de novo, a criança é aquilo que a gente comenta sempre, né? A gente sempre gosta de usar a figura de uma criança crescendo. Ela vai aprender segundo os princípios do pai e da mãe que está ensinando. Nós, nascidos de novo, precisamos olhar para as Escrituras e não mais ao padrão antigo que a gente seguia, ou os padrões desse mundo. Ou seja, eu ser nascido de novo vai ser algo que eu preciso me atentar e entender que não é segundo as regras deste mundo e eu tenho um novo estilo de vida para viver. Novas condutas, novos pensamentos, novos comportamentos. E é importante nós entendermos que a vida do regenerado, do nascido de novo, aquele que é redimido por Cristo, ele produz não mais obras da carne, mas ele é o quê? Frutos. Frutos. Por que é fruto? Porque quando a gente planta uma semente, ela vai crescer, ela vai germinar, e nós, graças ao Senhor, Ele fez essa obra regenerativa em nós e nós começamos a ser aquelas pessoas que frutificam, simplesmente, naturalmente. Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele fala para a gente andar em Gálatas, Fala lá para a gente andar no Espírito, de maneira nenhuma satisfazer as concupiscências da carne. E aí vai dizer todos os frutos, e aqueles frutos vão ser um lugar que é natural. A gente não vê uma planta fazendo força para dar fruto. Ela dá fruto naturalmente, uma planta saudável, uma planta que está num ambiente estável, num lugar onde ela é regada, ela tem luz solar, ela está no lugar adequado, ela está recebendo os nutrientes adequados da natureza, ela vai produzir seu fruto normal. E nós que somos filhos de Deus, precisamos entender, se eu tenho o Espírito de Deus, eu preciso andar nesse Espírito. E esse texto, quando fala de andar no Espírito, esse andar no grego é como se fosse, realmente a palavra habitar, é morar. É como se você tivesse na sua casa e você já soubesse onde estão todos os objetos. Você pode acordar à noite e tomar água, que você vai sozinho na cozinha e toma e volta para sua casa, sem acender a luz. Por quê? Porque é um lugar habitual de você viver.
E morar no Espírito, viver no Espírito, deixar a habitação do Espírito, né? Viver naquele lugar de descanso em Deus e de entendimento de quem Deus é e habitação, é eu entender aquilo que Deus quer que eu viva, que eu faça. E quanto mais eu tenho uma vida com o Senhor, quanto mais eu vivo a vida do Espírito, que é, né, a gente falou da alimentação, do ambiente adequado, que é eu buscar a palavra de Deus, que é o meu alimento, né? Nós estamos ali contemplando a presença do Senhor, o sol da justiça que nos ilumina as nossas trevas, aquilo que está errado. Naturalmente eu vou produzir frutos, eu vou viver uma vida de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, paciência, domínio próprio. Quando chegar um irmão meio agitado para mim, eu vou ter amor para dar. Por quê? Porque o meu amor não tem a ver com nada das regras desse mundo. Tem a ver com uma fonte eterna que é o Senhor. Tem a ver com o lugar que eu moro, em Cristo. E onde eu moro, em Cristo, ali, o Espírito Santo habita em mim, tem fartura de todos esses frutos. E é tão gostoso a gente viver nesse lugar espiritual, é tão importante a gente observar, será que, como que anda os meus pensamentos, as minhas condutas, eu estou conseguindo viver esse lugar no Espírito, lembrando que não vem de nós, é de Deus. Sim. Mas a gente precisa estar nesse lugar, não é? Sim. E uma coisa que acho que é importante também a gente falar, a gente até no Confra Jovem teve uma palavra com o pastor Léo Matos, que foi uma palavra muito boa, e ele falou sobre a importância de se alimentar de forma correta, né, nessa caminhada, nessa corrida aí com Cristo. E nesse processo de regeneração, a gente nasceu de novo, a gente está ali, fruto de Deus, se alimentar corretamente, né, do fruto dele, como uma árvore. A árvore, ela precisa o quê? Está sempre ali, sendo regada, da luz correta. Então, o apóstolo Paulo, ele não colocou essa dualidade porque é ferro e fogo mesmo, assim. Se a gente começa a ter a nossa natureza espiritual, mas a gente quer se alimentar um pouquinho da nossa natureza carnal, a tendência é que a gente caia para o lado de cá, sabe? Que a nossa natureza pecaminosa, a nossa humanidade em nós, ela vai gritar e o diabo vai nos tentar. Então, como filhos de Deus, como regenerados, alimentando dele, com o olhar fito nele mesmo, a gente vai prosseguindo. E como quem anda, o filho que anda ali com o pai, que se alimenta dele, vai se parecendo cada vez mais com ele. E essa tentação do pecado, ela já começa a virar só um sussurro e não mais um grito escandaloso para a gente. Eu acho que tem coisa na nossa vida que é inegociável. Tem coisa que a gente não tem que ter equilíbrio. Tem coisa que a gente tem que ser extremista mesmo. Tem... Como é tem o equilíbrio do Espírito, né? É o Espírito Santo. Como diz o pastor Márcio, né? Você pode tudo, só não pode pecar. Exatamente. Um beijo, senhor pastor. Mas tem coisa na nossa vida, como a relação com o pecado, que a gente não tem como manter, né, uma aproximação, uma proximidade. A gente precisa da distância de segurança. Por isso que Paulo é ferro e fogo. Né? Porque, né, não tem negociação, não tem equilíbrio, não tem tipo assim, eu vou me manter em santidade aqui, mas aqui dá para abrir um pouquinho a brecha. Não dá. Eu acho que a fé cristã fala muito sobre convicção, sobre certeza. Né? A fé é o firme fundamento. Sim. Então, não é algo que está titubeando, não é algo que está decidindo, que está balançando, não. A nossa fé, ela precisa ser alicerçada na rocha que é Cristo. O próprio Jesus falou nessa parábola que o homem prudente construiu a casa sobre a rocha, quando veio o vendaval, o vento forte, né, que soprou, a casa permaneceu. Mas o homem imprudente, né, construiu a casa sobre a areia. E aí o vento soprou e levou. A nossa fé não é sobre algo que é inconstante. Cristo, que é o nosso firme fundamento, é a rocha que nos sustenta de pé. Por isso que a nossa relação com o pecado precisa ser de distância mesmo. Né? Eu sempre falo em alguns atendimentos, alguns discipulados, cara, se a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, quem dirá do próprio mal? Né? Ao diabo a gente resiste e ele foge de nós. Mas em relação ao mal, em relação à tentação, da aparência a gente já foge.
quem dirá do próprio mal, porque a gente precisa estar sempre com esse alerta que é a marca da nossa vida cristã, né? O Espírito Santo, como a pastora Lívia falou no início do programa, né? Que é como se fosse esse semáforo, esse sinal de alerta que está a todo momento piscando, gritando. E se, né, como é a pergunta aqui do nosso tema de hoje, você tem o Espírito de Deus, se nós temos esse alerta constante no nosso coração, glória a Deus, aleluia. O problema é se a gente não tem. O problema é se a gente está vivendo a vida de pecado tranquilamente, sem nem sentir, né, esse apontamento do Espírito Santo, né, no nosso coração, dizendo: nossa, está errado, você precisa mudar, precisa arrepender, precisa, né, rever essa caminhada. Aí a gente precisa preocupar, né, nos render aos pés do Senhor e clamar: Espírito Santo de Deus, né, como Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Amém. E outro ponto que eu quero colocar aqui para a gente observar, que o Espírito Santo, ele nos guia a viver uma vida, um estilo de vida que é para a glória de Deus. E um lugar onde nós inclinamos nossos olhos, elevamos nossos olhos aos céus, e não somente às questões terrenas. Porque quando fala obras da carne, coisas da carne, inclinações da carne, né? Lá no 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele não está só falando de sensualidade, luxúria e tudo mais. Ele está dizendo também daquele coração, daquela pessoa que vive no nível da terra somente. É um crente, mas é aquilo que a gente comenta, né? Vive no ateísmo prático. Não ora, não lê a Bíblia, ou então faz por mero protocolo e não se preocupa em entender qual é a vontade de Deus para o seu caminho. Ou a pessoa que às vezes tem um trabalho, tem um estudo, às vezes até ministério para a glória de Deus, que ela diz que é para a glória de Deus, mas na verdade a mente dela é consumida, todas as suas energias, todas as suas alegrias, todas as suas expectativas e esperanças estão totalmente deslocadas aqui embaixo. Isso tudo não é viver no Espírito. Por quê? Porque vai chegar um momento que aquele trabalho vai se tornar um Deus para a pessoa. O ministério, né? A família, a própria família, tudo pode se tornar um caos na nossa vida se a gente não estiver atento ao que o nosso coração se rende. Nós precisamos entender onde eu tenho que viver a vida no Espírito. A vida no Espírito, ela agrada ao Senhor. Né, Alisson? E esse é o ponto que a gente precisa entender, né? Que se Paulo está dizendo aqui que a nossa carne ela já é inclinada ao pecado, quer dizer que ela não é sujeita à lei de Deus. Então, a nossa carne ela sempre vai estar guerreando de alguma forma dentro de nós e inclinando para o mal. Então, se nós vivemos essa guerra, já é algo que responde à pergunta do nosso tema de hoje, né? Se nós temos algo que nos incomoda a buscar a presença de Deus, a ler, a orar, a adorar, esse alguém é o Espírito Santo. Porque a nossa carne não vai acordar de manhã falando: nossa, hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou amar. Mas a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, ele nos leva, nos conduz, nos exorta, né, nos convence do nosso pecado e nos leva a agir de acordo com a vontade dele. E essa é uma certeza que nós temos, que o Espírito Santo testifica dentro de nós, né? Sim. Esse agir dele. Exatamente. Então, a gente entende que até as coisas que são legítimas para a gente viver, família, trabalho, ministério, por causa de viver de uma pessoa, viver na carne, pode corromper. E viver na carne, tudo errado. Né? Ou seja, tem uma família, glória a Deus, mas aí a pessoa só não pensa mais em mais nada. Tira Deus do primeiro lugar, né? Tira o buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas. E aí troca de ordem tudo aquilo dentro do coração e da mente, trabalho, tudo que seja o que for, trabalho, ministério e tudo mais, e corre o risco dela jogar tudo isso na inclinação da carne. Inclusive, corromper tudo. Inclusive, né? No âmbito religioso. Exatamente. Né? A gente pode muito bem, com muita facilidade... Começar no Espírito. Exatamente. É o que a própria agenda vai dizer aqui, né? Que o problema dos descrentes é que as suas inclinações religiosas e morais são hostis a Deus. E até mesmo as suas boas ações não representam o cumprimento da lei de Deus porque são realizadas pela carne, com intenções egoístas
e um coração rebelde. Então aí a gente vê que não é suficiente fazer alguma coisa boa, que não é suficiente viver coisas sagradas, fazer boas obras, né, cumprir uma liturgia, um costume, um dogma. Não é suficiente, a força do nosso braço não é suficiente. Para viver uma vida que agrada a Deus é realmente, né, viver uma vida no Espírito, uma vida de obediência por meio da capacitação que vem do Espírito de Deus. Glória a Deus. Vai falar? Amém. Não, foi só um amém. Amém, aleluia, amém. Gente, concluindo então, quando uma pessoa não possui as evidências do Espírito Santo, pelos frutos que ela produz, não é possível afirmar que essa pessoa tem Cristo como seu Senhor e Salvador, aquilo que a gente comentou aqui. Se a gente observa nossa vida, vou falar para nós, não é para a gente ficar vigiando os outros, né? Que a gente não é juiz do nosso irmão. Mas a gente olhar para a gente e observar, gente, como que está a minha vida com o Senhor? Será que eu estou produzindo os frutos do Espírito? Né? Como que anda os meus pensamentos, a minha conduta, meu comportamento, meu trato com as pessoas? Como que anda a minha relação até com as coisas legítimas, né? Meu trabalho, meu ministério, minha família, né? Meus bens, meu dinheiro, como que anda a relação com isso tudo? Onde meu coração mora nisso tudo? Eu estou conseguindo trazer, né, a ordem certa das coisas, colocar Deus acima de tudo, colocando Deus, me conduzindo a todas as coisas, porque tudo que Ele nos coloca, tudo que Ele nos dá, né, em todas as áreas da nossa vida é para a glória de Deus. Eu estou conseguindo reverter tudo aquilo que eu tenho em Cristo para Ele? Porque senão eu preciso de fazer uma coisa diferente, que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Para ter a habitação do Espírito Santo dentro de mim e Ele me conduzir a viver uma vida em santidade. Porque sem Jesus também a gente não consegue viver uma vida de santidade. Não adianta a gente falar, vou fazer certo. Não dá. Isso é obra do Espírito Santo que habita em nós e é a nossa vida rendida a Jesus. Então, todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador possui o Espírito Santo e, consequentemente, produz os seus frutos. Amém? Amém. Vamos orar selando essa palavra? Pai, muito obrigada, Deus, porque, por causa do Espírito Santo, nós somos aqui, Deus, aptos, habilitados a viver em santidade, em santificação. E eu oro para nós aqui, para cada um que está nos lares, cada um que está na frente do computador, da televisão, para que eles também vivam e entendam essa vida no Espírito. Nós possamos caminhar, andar em retidão, em santificação no Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Para ti eu vou, para ti